Olá, uma ótima noite para você. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Alessandro Alves. Tá? Eu tenho certeza que essa palestra essa mensagem vai ser uma bênção para a sua vida e nós vamos aprendendo a afirmar propósitos. Esse é o tema do nosso vídeo. Desde já te convido a participar dessa palestra. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar todas as áreas da sua vida. O meu intuito através desses vídeos é mostrar a você que Deus tem um projeto muito lindo para a sua vida. Que talvez você que esteja aí meio pensativo, sem saber o que fazer, como agir, se olharmos as coisas à nossa volta, parece que está tudo perdido. São muitos desafios a enfrentar, são muitos obstáculos pela frente e muitas vezes os filhos, você que está me ouvindo agora, você homem, você mulher, a gente não sabe como agir. Sem Deus não tem saída. E cristão de verdade, aquele que gosta de desafios, gosta de desafiar a si mesmo, ele quer sempre melhorar cada dia mais. Enquanto mais os obstáculos vêm, mais é um motivo a mais para ele aprender a cada dia, porque cada dia é uma aula. A minha mãe sempre diz, numa das frases que ela tem no seu diário, que a vida é uma escola, onde Jesus é o mestre, pois ele nos dá a mais sábia das sabedorias. Guarde isso com você. Jesus é o mestre, é o nosso professor, ele quer ensinar para você da melhor maneira possível. E a lição de hoje nos mostra o seguinte, tá? Esse vídeo. Aprendendo a afirmar propósitos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para comigo no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículos de número 3 ao versículo de número 6, e logo após o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Tudo bem? Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. E logo após o versículo 8 e o versículo de número 9. Versículo 3 diz assim, olha. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, mancebos, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, baseado nesse texto bíblico, o tema de hoje do nosso vídeo é aprendendo a afirmar propósitos. Eu estava num ponto de pregação, no meu trabalho durante o almoço, e a mensagem foi no livro de Neemias, tá? Capítulo 6 e o capítulo 3, onde nós aprendemos lá que Neemias era um homem que firmou propósitos para edificar a cidade de Jerusalém, uma cidade que estava destruída, assolada, mas ele botou esse propósito no seu coração. Talvez você tenha um propósito hoje, mas vamos aprender hoje com Daniel como firmar propósitos. Tá? Como firmar propósitos. Talvez você tenha muitos projetos para 2020, mas não sabe por onde começar e não sabe como agir. Tá ok? Eu quero que você abra comigo também a sua Bíblia no livro de Salmos 119, versículo de número 9. E diz aqui, ó, a palavra do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Como observará o mancebo o seu caminho?
como purificará? Observando conforme a tua palavra. Este vídeo vai mostrar que um objetivo tremendo para dar alguns fatos da vida do jovem Daniel que servirão como exemplo para a ocasião, tá? Para a ocasião, desde moço, ele propôs no seu coração não se contaminar com as coisas mundanas e obedecer a Deus, sendo fiel aos seus propósitos. Isso ele conseguiu mesmo vivendo longe do lar. Olha que interessante. Ele conseguiu realizar isso mesmo longe do lar, em uma terra estranha, em meio a um povo idólatra, porque manteve uma perfeita comunhão com o Senhor Deus. E vamos aprender agora uns aspectos da vida de Daniel. Daniel foi um dos 4 profetas chamados de maiores pelo fato de ter um período mais longo no ministério profético. Levado à Babilônia por ocasião do cativeiro de Israel, acabou lendo essa passagem. Destacou-se por sua fé e confiança no Deus de seus pais. Era contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e também profetas. Então, ele venceu as oposições, tendo como instrumento principal a sua fé, a sua coragem, a sua determinação em realizar a obra de Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, Deus tem o melhor para a sua vida hoje. Mas vamos aprender um pouco, vamos nos aprofundar ainda mais sobre a origem de Daniel. Quem era este jovem Daniel? Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, que pertence à linhagem do rei real de Judá, ou pelo menos da altura da nobreza de Israel. Você pode conferir isso, novamente, em Daniel capítulo 1, versículo de número 3, a qual nós lemos. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos jovens, filhos de Israel, da linhagem real dos nobres. Então, ele tinha uma linhagem real nobre. Ele era uma pessoa letrada, digamos assim, uma pessoa que se interessava por conhecimentos. Ele não estava naquela ocasião indo para lá à toa, tá? Uma terra estranha. Deus sabia o que estava fazendo. Deus, quando te chama para colocar propósitos na sua vida, Ele sabe o que está fazendo. Ele não está fazendo à toa. Ele sabe o que faz. É só você confiar os seus projetos na mão dele. Então, nós vamos entender. Daniel era o jovem hebreu, filho de hebreus, pertencente a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos da alta nobreza de Israel. Ainda adolescente, com a idade entre 12 e 16 anos, olha que interessante, hein? Foi levado cativo para a Babilônia, ou seja, ele era cativo, um prisioneiro para a Babilônia, com muitos outros jovens, também nobres, entre eles estavam, onde que eram seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Condições que determinavam o seu cativeiro. Jeoaquim reinava em Judá nessa época, quando seu pai Josias morreu na batalha, enfrentando os egípcios. O trono foi dado por Jeocás, mais moço, mas o reinado durou apenas 3 meses. Olha só, o reinado durou apenas 3 meses. Ele foi deposto pelo faraó Neco. Você vai encontrar essa passagem, tá? No livro de 2 Reis, você me diz depois, 2 Reis, capítulo 23, versículo 30 ao 34. Eu não vou estar lendo aqui, porque esse vídeo vai ficar muito extenso, tá ok? E esse não é o nosso objetivo. Eu quero que você aprenda. Anota aí, papel e caneta, vou passar para você. Medite hoje no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 30 ao 34, que você vai ver que esse reinado opressor, tá, durou do faraó Neco durante muito tempo, apropriadamente 3 meses, que nomeou Joaquim para reinar no lugar do irmão. Como o Egito era a nação dominante naquela região, tá, Joaquim teve que submeter-se às exigências determinadas por Faraó, cobrando pesados impostos ao povo. Então, eram cobrados impostos injustos ao povo. Impostos que eram injustos até de pagar. Ok? Determinados por Faraó, cobrando pesados impostos. Você vai encontrar essa passagem também no livro de 2 Reis, capítulo 23, versículos de número 35.
Medite nisso também, anote aí, versículo 23, aliás, capítulo 23, versículo 35 de 2 Reis. Ele foi um rei cruel, insensato e maligno. Olha só, foi um rei cruel, insensato e maligno. Você pode observar isso em 2 Reis 24, versículo 4. Os exércitos babilônicos cercaram Jerusalém e o rei foi levado prisioneiro. Tá? Esse rei foi levado prisioneiro. 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 36, versículo 6. E com eles muito nobres de Judá, entre eles achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu quero que você entenda isso, tá? Essa foi a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Então, ou seja, os judeus, que eram considerados um povo forte, foi levado para a Babilônia para viver como cativo, como escravo. Tá? Os jovens judeus na Babilônia, presta atenção como é que era a história. O rei Nabucodonosor ordenou ao chefe dos eunucos que escolhesse cuidadosamente alguns jovens da nobreza israelita. Então, na Babilônia, os quais deveriam ser portadores de certas qualificações exigidas pelo rei, bonitos, ficaram perfeitos, com elevado conhecimento, linhagem nobre e com uma educação refinada, a fim de receber ensinamentos da cultura dos caldeus para serem no palácio. Ou seja, quando eles foram deportados para viver na Babilônia, eles tinham que aprender a cultura, os costumes, tudo da época. Eles tinham que estar impecáveis perante o rei da Babilônia. Ok? Mas vamos aprender alguns princípios que levaram a Daniel a afirmar propósitos. Primeiro foi a educação, tá? A educação que ele recebeu dos seus pais. Você sabia que a base, o alicerce, tá, de uma vida de sucesso é a nossa família? Tem uma frase que é muito lógica e muito legal, que muitos filósofos, até escritores de nome, grande nome, já escreveram em vários livros, que diz assim: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então você nota que a nossa vida está interligada no alicerce do nosso lar. E esse alicerce, a base principal, é o Senhor Jesus. Por isso é que é tão importante aprender a firmar propósitos. Então, observe a importância na vida dos pais, na vida de uma criança em formação, quando ele se torna pré-adolescente, depois passa para adolescente e depois vem para a vida adulta. Certamente os pais de Daniel, como bons judeus, ensinaram o filho a importância da fé e obediência aos preceitos divinos. Você pode observar isso na Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A prova disso é que ele se portou fiel em todos os aspectos. É impossível um adolescente, como era Daniel, naquela época, quando chegou à Babilônia, tomar aquela posição, aquela postura, se ele não tivesse um princípio de educação firme e sadio. Se seus pais, se seus pais não ensinassem a Daniel como se portar em qualquer lugar, ele com certeza não tomaria a postura que ele tomou em Babilônia. Por isso que eu quero que você medite hoje no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz lá: instrui seu filho o caminho que ele deve andar, para quando crescer nunca se desviar dele. A criança em formação, ela não tem condições de tomar qualquer tipo de decisão. Ela está no processo de formação. Então, a primeira imagem que ela tem são seus pais. E seus pais é o exemplo a ser seguido. Não basta eu falar para o meu filho ou para a minha filha que ande no caminho do Senhor, se eu não estiver nesse caminho e não estiver mostrando como é esse caminho.
Porque um verdadeiro líder, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, em amor, instrui seu filho, corrigindo nas horas certas e elogiando também nas horas certas. Ou seja, o processo de formação é fundamental. Por isso, Daniel, dos 12 aos 16, foi preparado para estar naquele lugar, na Babilônia, aprendendo os costumes, aprendendo a cultura, aprendendo tudo que era preciso aprender para estar diante do rei. Não é à toa que ele foi colocado como governador daquele lugar, na Babilônia, e era um homem de maior confiança do rei. Tá? E você vai poder observar isso, se você meditar no livro de Daniel, você vai poder observar isso durante todo o livro de Daniel. Então é muito importante que você aprenda sobre isso, a importância da educação de um filho. Não coloque seu filho diante da TV, assistindo qualquer programa de televisão. Comece a instruir seu filho no caminho que ele deve andar, mas um caminho correto, um caminho de ética, um caminho de responsabilidade, ensinando o que é certo e o que é errado, porque é dever de pai e mãe. Isso não é dever da imprensa, da TV, tá? Da sociedade. A sociedade começa dentro do nosso lar. Se seu lar for sadio, tiver os alicerces certos, que é Deus e sua palavra, com certeza essa criança vai crescer mais segura, vai crescer mais saudável e vai ter princípios bíblicos, tá? Sobre a sua vida. E quando crescer, com certeza, nunca vai se desviar deles. Tá bom? É importante que a gente saiba disso. Mas como aprender a firmar propósitos? Nós vamos entender isso. A determinação de Daniel. Daniel era um profeta determinado. A determinação de Daniel era contagiante. A primeira marca de Daniel é que ele era um jovem determinado. Uma pessoa determinada é aquela que decide firmemente, que faz escolhas, que tem propósitos e que toma decisões. Assentou no seu coração. Ele decidiu no seu coração. Não foi ninguém que, eu posso dizer assim, que opinou sobre isso. Ele decidiu. Com as bases sólidas que ele teve durante toda a vida, desde a infância, ele decidiu não se contaminar em seu coração. Decidiu, fez escolhas certas, fez propósitos certos e tomou a decisão correta. Qual foi essa decisão? Primeiro de tudo, você quer aprender a firmar propósitos? Aprenda a manter-se fiel a Deus. A gente diz muitas vezes, eu digo a gente porque eu também me coloco nesse princípio, para a gente ter sucesso em sociedade, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que aprender a ser fiel a Deus. Assentar no coração, não se contaminar. Ele assentou no seu coração, não se contaminar. Ele tomou uma decisão. Tomou aquela decisão, nada podia tirar ele do foco. Ele era uma pessoa determinada no seu relacionamento com Deus. Nada podia estragar a vida dele ou permitir que chegasse qualquer coisa que afastasse ele dos propósitos de Deus sobre a sua vida. Ele teve a chance de estar ali e mostrar, através de suas atitudes, o reflexo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Ele determinou no seu coração que nada manchasse o propósito que Deus já tinha colocado no seu coração. Então, eu aconselho você hoje. Você quer ter uma vida próspera em 2020? Não permita que nada venha tirar você do foco. Não permita que nada venha tirar você da postura de vencedor. Até para a gente vencer, irmão, nós precisamos ter postura. Para ser vencedor, a gente não pode andar como tô fraco, igual uma ave gangola. Você já viu uma ave gangola? A ave gangola, ela fica repetindo, tô fraco, e Deus não quer isso. Porque a palavra do Senhor diz, diga ao fraco que eu sou forte. A palavra do Senhor também diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas de que maneira eu posso manter-se fiel a Deus? Não é isso? Manter-se fiel a Deus é o princípio de tudo, obedecendo a sua palavra. A Bíblia é a regra de fé e conduta do cristão, você sabia? Quem quiser vitória sobre a sua vida deve tomar a decisão firme de ler e ter a Bíblia como bússola para guiar o seu caminho.
Salmo 119, versículo 11, diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não existe outro caminho, gente. O caminho é o Senhor Jesus. A Bíblia é a bússola do cristão. Ela direciona você para o caminho certo. Nós dizermos que somos cristãos e não meditarmos na sua palavra, somos igual uma pessoa perdida, que é levada pelo vento onde quer, não tem direção, não tem conhecimento, não consegue fazer escolhas. Somos igual um barco sem leme, sem direção, que a primeira dificuldade cai, na primeira dificuldade tropeça. E Deus vem nos mostrar que para firmar propósito, manter-se fiel a Deus, o principal de tudo é obedecer a sua palavra, meditar na sua palavra. O livro de Salmos já diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aquelas pessoas que falam, eu sou cristão, mas não andam nos seus caminhos. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, eu não posso praticar o que os pecadores praticam, a iniquidade. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. São aqueles que zombam da palavra de Deus. Zombam dos conselhos de Deus. E muitas vezes, irmãos, sofrem porque procuram ajuda em oração, querem uma resposta de Deus, mas não têm compromisso com Deus. Muitos estão preocupados com posições, com carro. Eu quero, mas não se preparam. Não se preparam para o melhor desta terra. Daniel se preparou. Está dando para entender? Salmo capítulo 1 fala exatamente sobre isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É de dia e de noite. A Bíblia é um conjunto de livros, não é qualquer objeto que você pega para ler. Para ler, você precisa estar em contato com Deus, precisar entender o que Deus vai falar contigo. Eu vou falar um princípio que eu tenho aqui na minha casa mesmo, tá? Antes de fazer qualquer coisa, meu amado, minha amada, antes de falar com qualquer pessoa, aqui na minha casa mesmo, ao acordar pela manhã, claro, a gente faz a nossa higiene pessoal, eu escovo os meus dentes direitinho, né? Tudo direitinho, mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu medito na palavra de Deus. Porque eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim. Porque no livro de Miqueias, capítulo 7, a própria palavra de Deus nos diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus profetas. Deus tem um prazer em falar contigo, te mostrar o caminho certo, te mostrar o que você deve fazer. Está dando para entender? Mas por que minha vida está dando tudo errado? Porque eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Porque eu quero tomar as minhas próprias decisões imaturas. Sem base sólida. Sem pensar nas consequências. Sem pensar no que aquelas ações impensadas podem me trazer. Por isso que é importante estamos meditando na sua palavra dia e noite. A Bíblia é bem clara quando diz assim: vigiai e orai. São 3 bases para você entender, para saber se você tem agido como um cristão ou não. Vigiar, orar. E antes de tudo, meditar na sua palavra, que é a própria boca de Deus falando com cada um de nós. É a vontade de Deus que prevalece. E a vontade de Deus que você seja próspero, feliz em todas as áreas da sua vida. Está dando para entender? E vamos seguir com essa palestra. Então, Jesus não pediu nada impossível que o cristão não possa obedecer.
É só firmar os propósitos e se dispor a cumpri-lo. Aí estão algumas as demonstrações bíblicas feitas para o crente pautar a sua vida. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, quero que você medite sobre isso. É o que nós já falamos aqui hoje. Tiago 4, versículo 4. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Epístola é carta, tá bom? A carta de Paulo aos Tessalonicenses. E Romanos 12, versículo 2. A qual ele fala em Romanos 12, que apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo, reto e agradável a Deus. Nosso culto racional é o culto inteligente. É você obedecer à vontade de Deus, mas saber por que você está obedecendo. Não obedecer por obedecer. Porque eu vou fazer uma pequena ilustração aqui. Eu tenho um amigo, esse amigo está aqui bem próximo de mim. Então, eu converso com meu amigo. Eu me abro com essa pessoa, porque essa pessoa me conhece e eu conheço essa pessoa. Eu não conheço de ouvir falar, ela está próxima de mim. Ela convive comigo, ela está dia a dia comigo. Agora, é diferente de um conhecido, de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar dessa pessoa, mas não tenho a vaga ideia de quem seja. Eu sei que é boa, mas não tenho a vaga ideia de quem seja. Eu não posso falar de uma pessoa que eu não conheço. Está dando para entender? Agora, quando você tem intimidade para com o Mestre Jesus, é diferente. Ali te mostra o caminho que você deve andar, o caminho de felicidade, o caminho certo, o caminho ético que faz você ser vencedor em todas as áreas da sua vida. E o primeiro de tudo, para manifestar, a manter-se fiel a Deus e manifestar a glória dele, é obedecer a sua palavra. Amém? Para você firmar propósitos com Deus, outra regra que é muito legal para você aprender é buscar as coisas de Deus. Que coisas são essas? As coisas que Deus se agrada. Deus se agrada você estar na presença dele. Deus se agrada quando você zela por aquilo que Deus te deu, sua família. Não jogue a sua família fora. Não deixe a sua família de lado. Eu costumo sempre dizer nas minhas palestras, nas minhas mensagens bíblicas, que o alicerce da vida do cristão é Deus. Então, vem em primeiro lugar Deus, família e as demais coisas. O mais importante é isso. Então, busque as coisas de Deus. O mais importante é estar junto da sua família e que a sua família ande junto para a casa do Senhor, buscando a presença de Deus em casa, no trabalho. Ser cristão em todos os lugares, não apenas por causa de uma vestimenta, por causa de uma roupa, não. Isso aqui é costume, tá? Costume, tá? Que respeitamos nas igrejas. Cada igreja tem seu costume. Doutrina já é outra coisa. Doutrina são os ensinamentos bíblicos, tá? Os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, tá ok? Então, isso é para você aprender hoje, tá ok? Eu quero que você entenda também que, além de buscar as coisas de Deus, como honrar a sua família, honrar o seu trabalho, o trabalho que Deus te deu, tá? Honrar a sua saúde, cuide de sua saúde, tá? Faça as coisas de Deus, busque mais, louve mais, honre seu ministério, tá? Honre a sua vida profissional, busque mais conhecimento, estude, leia livros, mas livros edificantes, livros que tragam conhecimento, tanto da parte espiritual como da parte pessoal. Esteja com pessoas excelentes. Sabe o que fez o diferencial também na vida de Daniel? Isso aqui é um extra que eu vou dar para você. Ele sabia escolher as pessoas certas, as pessoas que podiam estar com ele. Não que ele virava a cara para as pessoas, ou olhava com um olhar de ódio, não. Você vê que ele vivia num lugar de idolatria, mas sabia se portar diante do rei, sabia se portar diante das pessoas, porque foi instruído e preparado para isso.
Ele foi instruído, irmão, não pensa que foi da noite para o dia, não. Dos 12 aos 16 anos. Faz a conta, ó. 12, 13, 14, 15 e 16. Foram 4 longos anos aprendendo. Dos 12 aos 17 anos, foram 5 anos aprendendo. Dos 12 aos 17 anos, 5 anos aprendendo. E você quer ter sucesso do dia para a noite? Não é assim. Buscar conhecimento demora, porque você precisa ser lapidado, porque Deus quer te dar o melhor desta terra. Primeiro de tudo, você tem que aprender. Depois você vai coparticipar. E depois sim, poder ser um dia um grande chefe, um grande líder. Aquela pessoa que vai fazer o diferencial nesta terra. Então busque as coisas de Deus. Esse é um dos princípios básicos, tá? Que nós aprendemos hoje para ser uma pessoa que aprende a firmar propósitos. Pensar nas coisas do reino. Pensar nas coisas do reino. No reino de Deus. A Bíblia deixa bem claro para a gente pensar nas coisas que são de cima, não os que são dessa terra. Irmão, irmã, você que está me ouvindo agora, tudo que está nesta terra aqui é passageiro. Tudo que está nessa terra é passageiro e tudo vem para ocupar nossa mente e tirar cada um de nós do foco principal. Que foco é esse? O foco que é Jesus Cristo na nossa vida. Eu quero que você entenda hoje que para afirmar propósitos, você tem que estar com o pensamento lá no alto, pensamento em Jesus, pensamento no seu Criador, porque se Ele colocou você esse propósito, pode ter certeza que nada vai impedir de você alcançar a sua vitória, a não ser você mesmo, a não ser que você não queira, porque quem retarda a nossa promessa somos nós mesmos, é a nossa atitude errada. Quer ver um exemplo? Deus falou na Bíblia, lá no começo, para Moisés, que o povo herdaria a terra prometida. Só que este povo que foi liberto do cativeiro, tá? Que foi liberto do cativeiro de Israel, aliás, do Egito, perdão. O povo de Israel que foi liberto do cativeiro e que permaneceu peregrinando no deserto, a palavra do Senhor diz que nenhum daqueles que estavam peregrinando no deserto 40 dias e 40 noites herdaria a terra prometida, a não ser as futuras gerações, os mais jovens. Você vê, ficaram peregrinando